Olá pessoal, eu sou o Thiago Ávila e estou fazendo mais um vlog aqui pra vocês. E o assunto que eu vou tratar de hoje, já que começou todas as Olimpíadas, é sobre o futebol feminino e será que as mulheres merecem, o salário das mulheres é compatível ao que elas jogam na seleção? Porque vamos supor, né, que atualmente pode ser que o futebol feminino jogue muito mais que o masculino e a gente está vendo isso, né, que as meninas estão detonando nas Olimpíadas e os homens só conseguiram a sua primeira vitória agora nessa última quarta-feira, acho que foi isso, né, que foi uma vitória do Brasil em cima da Dinamarca. O assunto que eu vou tratar hoje é um assunto meio polêmico. Eu vou falar algumas coisas sobre o assunto que tem gente vindo comentar comigo falando, olha só, as mulheres, olha só, do jeito que elas jogam, por que elas não ganham quase nada? Bom, primeiramente vamos começar o seguinte, tem gente que já perguntando, olha só, a Marta já passou até Pelé no número de gols, né? E atualmente ela ganha um salário muito menor do que o Neymar. Vamos esclarecer algumas coisas primeiro. O futebol feminino é novo, é recente. Eu diria, eu não colocaria o futebol masculino e o feminino atualmente como dois esportes, como duas modalidades do mesmo esporte, porque o futebol masculino hoje ele não é apenas um esporte, a gente sabe disso, porque o futebol masculino ele é uma coisa que vem já virou um negócio, um business, vamos dizer, né? Hoje o que mais rende dinheiro no mundo é o futebol masculino. Então é difícil tu dizer, porque o feminino começou muito recente, né? Então nas Olimpíadas, eu não lembro quando é que começou nas Olimpíadas. Eu acho que foi por volta de 92, 96 que o futebol feminino se juntou às Olimpíadas. E é um esporte, é uma modalidade que cresce muito nas Olimpíadas. Fora isso, é difícil tu encontrar alguma notícia relacionada ou algo do tipo. Primeiramente, quem paga o salário dos jogadores são os clubes. Eu gostaria de pegar uma comparação entre Neymar e Andressa Alves, por exemplo. Os dois jogam no Barcelona. Atualmente o Neymar obviamente joga no Barcelona masculino e o Andressa Alves no feminino. Por que o salário do Neymar atualmente é muito maior do que o salário da Andressa Alves, por exemplo? E vamos dizer que a Andressa Alves joga o mesmo tanto que o Neymar proporcionalmente aos seus futebols. Por exemplo, o tanto que o Neymar joga para o futebol masculino é o mesmo tanto que a Andressa Alves joga para o futebol feminino. Atualmente nós vivemos num mundo capitalista. O capitalismo ele gira a proporções. Então, proporcionalmente à quantidade de dinheiro que o clube tem, vai ter disponibilidade para pagar os seus jogadores. Mais ou menos o Barcelona é administrado por vários setores. Existe o setor de futebol masculino, do feminino, tem basquete também no Barcelona, e sei lá, tem 300 esportes lá no Barcelona. Então a gente não pode falar que o clube Barcelona consegue dar dinheiro para todo mundo, porque são várias diretorias, vamos dizer, dentro de um clube. E no Barcelona a gente tem a diretoria do futebol masculino e a diretoria do futebol feminino. A diretoria do futebol masculino tem a sua renda e é distribuída ali entre a renda de salários que é distribuída entre os jogadores. Tem alguns jogadores que ganham mais, tem outros que ganham menos. Por exemplo, Messi ganha absurdos, Neymar também. Por quê? Porque eles são jogadores que se destacam no masculino. Agora, os femininos têm as outras pessoas que ganham salário também. Talvez, não sei quanto é que o Andressa Alves ganha, mas talvez seja um dos maiores salários também do Barcelona feminino, seja o Andressa Alves. É claro que não vai ser nada comparado ao do Neymar, ou não chegar nem perto do salário do um jogador que não joga tanto no masculino. Mas como é que funciona os salários? O dinheiro não cai do céu. O dinheiro vem de algum lugar. Do que vem o dinheiro? Por exemplo, vamos supor no futebol masculino. O dinheiro ele vem do ingresso do estádio, da cota da televisão
E mais se eles ganhar alguns campeonatos, o patrocinador também, lembra do patrocinador? E os campeonatos que ele ganhar e tal, ele vai ganhando dinheiro. Tudo bem. Que a maioria, que isso aí não é tão absurdo quanto a cota do patrocinador, a cota de televisão e do patrocinador. Isso é o que gera dinheiro para o clube. Esse é onde gera o patrimônio do clube, e aí uma parte dele é destinada a salários, correto? Isso sim é a mesma coisa para o feminino, tu me entende? Então não dá pra gente dizer que uma jogadora feminina vai poder ganhar o mesmo tanto que o masculino se a renda não é igual. Porque a renda que ganha do feminino, por exemplo, os estádios, o estádio quando joga o Barcelona masculino lota quase todo jogo. No feminino não. No feminino de vez em quando, e olha lá, em final, alguma coisa assim. Então não é uma coisa tão absurda. Isso já é um ponto negativo. Aí a gente vem pro caso das audiências. Por que você já viu algum jogo do Barcelona feminino na televisão? Eu tô pegando o exemplo do Barcelona porque é o exemplo onde tem dois brasileiros no mesmo clube, masculino e feminino, tu entende? E tu já viu algum jogo do Barcelona feminino na televisão? É muito provável que não, porque as emissoras... eu acho que o máximo que talvez você tenha já visto na televisão de um jogo feminino de clubes tenha sido o Campeonato Brasileiro. Mas um campeonato internacional é muito difícil de acompanhar. Então, agora, o jogo do Barcelona masculino, até amistoso, que não serve pra porcaria nenhuma, tu consegue ver. Se quiser, entra no Esporte Interativo que vai estar lá o jogo do Barcelona e Red Bull Salzburg, bem nada a ver, assim, um amistoso. E vai ter, e a audiência é grande, a cota da televisão é grande, e aí vai destinado aqui. Agora, no feminino, é difícil tu achar. Por quê? Por que a televisão não se arrisca em colocar jogos do futebol feminino na televisão? Porque talvez não gere dinheiro. Aí a gente vem para a questão do preconceito. Será que tem sexismo nisso realmente? Vamos aos dados. A maioria dos homens, a maioria das pessoas que gostam de futebol são homens. Dentro dessa porcentagem de homens, a maioria das pessoas gostam mais do futebol masculino do que do feminino. E aí a imprensa não vai querer colocar um jogo do futebol. É mais complicado a imprensa colocar um jogo do futebol feminino para um público que praticamente vai ser de homens. Se alguém for botar o futebol masculino o futebol para as pessoas na televisão, não vai ser na TV aberta, porque por exemplo na Globo é muito mais provável que aqui tem aquele estereótipo, né, de que homem gosta de ver futebol e mulher gosta de ver novela, por exemplo. Talvez não seja satisfatório para a maioria das pessoas se colocasse futebol feminino num horário, sei lá, um jogo do Santos feminino, vamos pegar um caso do Brasil. Talvez não dê tanta audiência quanto pegar um jogo do Campeonato Brasileiro masculino. Porque o jogo do Campeonato Brasileiro masculino gera muito mais audiência, né? E é mais antigo, esse é o problema. Também tem a quantidade de... quanto mais antigo é o negócio, mais fácil. A gente não pode ficar cobrando um esporte, uma modalidade que é nova para querer ser igualado a alguma coisa, algo que já está muito velho. Porque a gente pode dizer assim, ó, nas primeiras épocas do futebol, que foi lá entre 1800, quando o Charles Miller trouxe para o Brasil, o futebol era muito amador e os jornais falavam na época que futebol não ia dar em nada, que o remo era o principal esporte da época. Então pode ser que seja a mesma coisa do feminino, que muita gente diga que o feminino não vai dar em nada e que o futebol masculino predomina. E claro que não é a mesma coisa. A situação naquela época era muito pior que hoje. Hoje tem muita gente diz que o futebol feminino vai dar certo, e nos Estados Unidos já deu certo, tu entende? Geralmente o que a imprensa mostra de jogo é jogo entre seleções. Olimpíadas é um caso desse, ou talvez alguns campeonatos mundiais. É tudo entre seleções, geralmente eles mostram. Entre clubes é muito complicado. E quem paga o salário dos jogadores não são as seleções, são os clubes. Então,
vamos para o segundo fator de novo. O dinheiro do estádio, não é muito. O dinheiro da televisão é outro ponto negativo. E os patrocinadores, que daí é outra história já, né? Os patrocinadores eu não tenho dados concretos pelos patrocinadores. Aí vem o quê? Os patrocinadores dos campeonatos. Que existem os patrocinadores dos clubes e os patrocinadores dos campeonatos. Se o patrocinador do campeonato não... E aí vem tudo em questão da audiência. Ou seja, a audiência é que move tudo. A televisão é que move tudo. Se tu não tens uma audiência boa, tu não vai ter um dinheiro, tu não vai ter renda. Então, não dá pra gente ficar cobrando que os dinheiros não são igualitários, porque isso aí é até uma coisa de comunista, vamos dizer, né? Porque que o comunista que gosta de botar o dinheiro tudo, não importa se o cara não tá fazendo nada, mas ele vai ter que ganhar mesmo tanto que o masculino. Mesmo que a Andressa Alves jogue no mesmo nível que o Neymar, mas a renda que o futebol feminino ganha atualmente é muito mais baixa do que a do masculino. E a gente não está dizendo só de Brasil, a gente está dizendo no mundo todo. Então, antes de ficar falando que os dois deveriam ser iguais, a gente tem que começar a pensar nas proporções, né? Que não se dá para tu ganhar muito dinheiro se o teu patrão também não tem dinheiro, né? Então, esse é o problema, não é questão do Barcelona, né? O Barcelona, ele é um clube, eu tô pegando o exemplo de Barcelona de novo porque é a Neymar e a Andressa Alves ali, eu peguei isso, mas a gente é que tem muita gente que também reclama, não é só disso, mas é que tem gente que talvez não perceba que quem paga o salário dos jogadores não é a seleção brasileira, então não dá pra tu ficar dizendo que não tem investimento no futebol feminino, sendo que todos os jogadores da seleção feminina jogam na Europa, todas elas, então não pode ficar se dizendo que os clubes brasileiros são culpados ou que a CBF é culpada. Não é, o problema dos salários não é do próprio governo, do governo, então não dá pra ficar dizendo que o salário dos jogadores vem do Brasil, porque não vem do Brasil, vem da Europa, eles jogam em clubes europeus, tem alguns que jogam nos Estados Unidos também, talvez esses que jogam nos Estados Unidos ganhem um pouquinho mais. Eu não sei onde é que a Marta joga, sou muito desinformado de futebol feminino, pra falar a verdade, né? Mas eu não sei, ela tá um pouco atrás de ela jogava num clube da Suécia, e ela devia ganhar um salário mais alto ali, né? Bem provavelmente, porque ela era a melhor do mundo na época. E ela não ganha o mesmo salário que o Neymar, por exemplo. Porque o clube dela, eu não sei, o clube dela, se tiver uma modalidade masculina, a modalidade feminina ainda consegue ganhar mais dinheiro que o masculino. Ou seja, se não consegue nem ganhar dinheiro com o masculino, imagina ganhar dinheiro com o feminino. E não é uma coisa... Eu não estou sendo preconceituoso, eu estou sendo realista. Porque atualmente o masculino ganha muito mais dinheiro que o feminino. E não é assim, uma coisa sexista, eu vou dar dinheiro pro masculino só porque ele é homem, mas não vou investir no feminino porque... feminino, tu me entende? São os clubes que eles ganham dinheiro. Não dá pra eu tô pegando de novo o exemplo do Barcelona. Não dá pra eu pegar o dinheiro que eu recebo e distribuir igualmente pro feminino e pro masculino. Eu tenho que pegar o dinheiro que eu recebo e distribuir proporcionalmente a como é que essa renda veio. Se a renda veio por parte de patrocinadores masculinos, eu tenho que botar no masculino. Se essa renda veio da cota da televisão do feminino, eu tenho que colocar no feminino. Não dá pra gente misturar as coisas. Essas coisas não se misturam. Por isso que hoje eu digo que o futebol masculino e o futebol feminino são esportes diferentes. Porque o futebol masculino está num nível muito, muito diferente do feminino. Não pelo estilo de jogar, e sim pelos negócios por trás, pelos bastidores de tudo isso. Por onde o dinheiro vem, por onde o dinheiro entra, né? Porque... Eu não tô contando casos de corrupção por aí, porque isso aí é o que mais tem em tudo quanto é esporte, e a gente vê, eu posso até dizer que o futebol feminino jogue melhor que o feminino, mas eu também posso dizer que a época de Pelé, de Zico, de Maradona, esse pessoal tudo que não ganhava altos dinheiro não, jogou um futebol muito melhor do que o futebol brasileiro, por exemplo, apresentado hoje.
Inclusive o pessoal da época jogava em clubes brasileiros. E o futebol feminino, eu não sei quando é que o futebol feminino começou, mas tiver, tem no máximo uns 20 anos, 20 e poucos anos, é muito novo ainda. Enquanto não tiver uma audiência forte por exemplo, enquanto tu ainda não estiver vendo o Barcelona e La Coruña feminino na televisão, e tendo muita gente vendo, né? Não é só ter na televisão, como tem que ter gente vendo também. Enquanto tu ainda não estiver vendo Copa do Brasil feminino, que eu acho que na ESPN talvez passe, mas não dá pra... eu não sei. Agora, eu sei que na Sport TV acho que passava Campeonato Brasileiro Feminino, e não era lá grandes audiências também. Os públicos eram muito pequenos também. Então, enquanto ainda não... Eu não tô censurando ninguém, porque eu acho que isso é muito censura falar que, olha só, os homens têm que ser obrigados a gostar de futebol feminino também, porque, olha, eles gostam de masculino e eles têm que gostar... Não, eu acho que gosto cada um tem, e se tem gente que não gosta de futebol feminino, deixa as pessoas não gostarem. Eu gosto de futebol feminino, por exemplo, eu gosto de masculino e feminino, e eu concordo com muitas pessoas que dizem que atualmente o futebol feminino vem jogando muito melhor que o masculino. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique no gostei e comenta aí o que você, se você concorda, se você discorda, se você ainda tem se tu tens alguma coisa que eu não falei, que faltou assim, enfim, bota aí nos comentários o que você achou, o que você tem a dizer aí, me xinga, me elogia, entendeu? Faz aí. E é isso, pessoal. Valeu.